O Congresso Nacional regulamentou o trabalho doméstico e a presidente Dilma sancionou as novas regras e, com isso, aumentou o custo para o empregador. Apesar da redução da contribuição patronal para o INSS de 12% para 8%, o recolhimento da contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, equivalente a 8% do salário, passou a ser obrigatória. Foram estipuladas ainda alíquotas de 3,2% para um fundo de indenização em caso de demissão sem justa causa e de 0,8% para seguro contra acidentes. Os trabalhadores com carteira assinada representam cerca de 30% do contingente de empregados domésticos. A sociedade brasileira se organizou em cima do trabalho doméstico e agora terá que quebrar muitos paradigmas. Outro assunto polêmico é a terceirização de mão de obra. Na terceirização, uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra empresa para realizar serviços determinados e específicos. O projeto de lei regulamenta a terceirização para atividade fim, ou seja, a atividade principal. Atualmente, por exemplo, uma empresa de engenharia não pode contratar um engenheiro terceirizado, mas o serviço de limpeza pode ser feito por um prestador de serviço. Da mesma forma, montadoras não podem terceirizar os metalúrgicos e os bancos, os bancários, por serem funções para atividades fim. Hoje, só é permitido terceirizar pessoal da limpeza, recepção, telefonia, segurança e informática, por exemplo. Com tantas mudanças, quem ganha e quem perde? E os direitos trabalhistas estão ameaçados? Para discutir a terceirização e as regras de empregados domésticos no Brasil, recebemos hoje aqui no programa a consultora em recursos humanos para executivos, Ângela Lima, e o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Doutor Cataldi, o senhor é a favor desse projeto e ele é bom para o Brasil? Jota, eu sou absolutamente contrário a esse projeto. E explico ao telespectador por quê. Foi aprovado de afogadilho. É uma vendeta entre a presidente da República, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, e agora o Renan, que vai dar também o seu toque de classe a essa matéria, podendo revê-la e fazer com que ele volte à Câmara para depois ir à sanção presidencial, que pode submetê-lo a vetos. Acho uma medida temerária para a nossa realidade, a realidade do Brasil. Bem, nós vamos discutir mais um pouco. Professora Ângela, a senhora é a favor? Não sou a favor do jeito com que está sendo conduzido. A terceirização não é um assunto atual. Lá nas viradas dos anos 2000, eu já ouvia na faculdade até então que nós não chegaremos a 2020 com 20% de funcionários diretos. Nós teríamos já a maioria terceirizada. Então não é um assunto novo. Novo é a forma com que o jeitinho brasileiro está sendo dado para que esse projeto seja aprovado, para que as coisas sejam conduzidas. Isso sim é negativo. Bem, nós temos dados aqui, dados oficiais de terceirizados no país, que em 2013 correspondia a 26,8% do mercado formal de trabalho, somando 12,7 milhões de assalariados. A tendência é aumentar, gerando emprego ou desemprego? O Brasil, ele necessita de mais mão de obra, né? Nós temos muitos profissionais desempregados, não recolocados, mas também precisa de profissionais qualificados. Então, o que pode gerar o desemprego é a não qualificação do profissional, a falta de preocupação com se estar cada vez mais qualificado para o mercado de trabalho. A partir do momento que o profissional ele começar a entender o que é ser um talento e ser um talento de fato, aí ele vai ter carta aberta para trabalhar em qualquer empresa, mas ele precisa entender que ele precisa se especializar. Ser generalista em tudo, mas com uma especialização específica. Aí a partir desse momento ele vai poder barganhar o salário dele, o emprego dele, se ele vai ser terceirizado, se ele vai ser direto da empresa. É isso que precisa ser modificado na cabeça do brasileiro. Doutor Cataldi, não é um risco para o trabalhador? Ô Jota, eu penso que realmente no primeiro estágio vai haver até um aumento na absorção da mão de obra. A absorção de obra irresponsável, porque o vinculante, né, o trabalhador, a empresa, não vai necessitar de ter grandes responsabilidades sobre o empregado, na medida em que ele pega e devolve. Nós tivemos aqui uma greve de 30 dias recente aqui no Vale do Paraíba, Jacareí, a fábrica da Sherry, né?
E eles queriam impor o modelo escravagista chinês. Os trabalhadores ganhando R$ 1.200. Isso não é salário de metalúrgico no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, talvez até no Brasil. E numa situação dessa, o trabalhador que está terceirizado, ele vai recorrer seus direitos a quem? Ele vai recorrer lá à firma terceirizada, propondo que haja subsidiariedade da empresa que toma o serviço. Só que tem um detalhe muito importante. Se houvesse esse momento de greve, essa situação de descompasso entre a empresa e o trabalhador, no momento de aprovação dessa lei, a empresa tomadora do serviço simplesmente chegava para a empresa terceirizante lá e falava, olha aqui, toma que o filho é seu, eu não quero mais esse empregado. E aí? Aí muita gente na rua. É uma coisa extremamente delicada, complicada, que não devia ter sido aprovada a toque de caixa como foi. E hoje você já tem aí esse número alto de terceirizações feitas de uma forma aberrante, porque muitas empresas tomam o serviço do terceirizado dentro do seu objetivo final. Hoje em dia não é possível isso. Se fizer isso, vai ter a responsabilidade direta, né? O que estão querendo é exatamente permitir que o trabalho no objetivo da empresa. Por exemplo, você tem uma televisão aqui. O câmera tem que ser seu empregado com carteira assinada, não pode ser terceirizado. A telefonista pode, o faxineiro pode, o segurança pode, porque não é atividade fim. Mas pelo que foi aprovado, até a tua atividade fim vai poder ser terceirizada. Aí vai virar bagunça isso. Inclusive quarteirizada, né? Quarteirizada. Que a situação fica mais complicada. É. Uma empresa terceirizada subloca para uma outra terceirizada. Já temos isso aqui. No Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Doutora Ângela. Da forma como que o doutor colocou, sim, é muito perigoso a terceirização quando o funcionário não é filho de ninguém, né? Ele fica ali sem ninguém para protegê-lo. A lei não protege, porque se a empresa terceirizada abre falência, ele fica sem receber. Ele vai primeiro ter que colocar na justiça a empresa terceirizada, esgotar todos os recursos, para que depois ele possa cobrar da contratante, a que contratou a empresa terceirizada, o recebimento daquele valor que ele tem direito. Então isso vai anos. É um processo extremamente penoso. Inclusive para a justiça, né? Porque acumula, né? Hoje a justiça fica aí. E hoje em dia já não se consegue receber com os terceirizados indiretos. Você tem que entrar com a ação contra a empresa que quebrou, está em situação difícil, e contra a empresa tomadora do serviço, hoje em dia, né? Para conseguir que ela seja condenada, a tomadora, subsidiariamente à terceirizante. A terceirizada. É até um troço difícil, né? Fica meio complicado. Terceiro para cá. A empresa que oferece o empregado é demandada, mas você tem que demandar também aquela que toma o serviço, para poder fazer com que ela responda subsidiariamente àquela que ofereceu a mão de obra. Isso fica aí na hora de executar a tomadora do serviço. Não, primeiro você tem que esgotar tudo aqui, aí tem que dissolver a sociedade, ir nos bens pessoais do sócio, aí o cara não tem nada, já fugiu, já foi... É uma teia. É uma teia. Uma teia complicada. Complicada, né? E quem está lá embaixo é que não vai receber mesmo. É verdade. Ou seja, o trabalhador, ele fica vulnerável. Mais do que ele já Nesse está. aspecto, a lei procura fazer com que a empresa tomadora do serviço tenha a responsabilidade também direta, né? O que seria uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, existe essa história. Toma que o filho é teu. Vai deixar o sujeito órfão lá no momento do pequeno aperto. Hoje você tem a empresa luta para não mandar um empregado embora, porque não pode fazê-lo, né? Ela bota lá em layoff, dá férias coletivas. Quando tiver esse processo de terceirização, ela simplesmente vira para lá, para a empresa que ofereceu a mão de obra e fala, toma que o filho é teu. Então, os empregados serão regidos por qual convenção, né? Pois é. Agora, os dados indicam que São Paulo é o estado que mais tem terceirizado, com 30,5%. Na sequência, o estado do Ceará, com 29,7%. O Nordeste terceirizando também. Aí o Rio de Janeiro vem na sequência com 29%, Santa Catarina com 28%, Espírito Santo com 27,1%.
Por que alguns estados não estão aderindo e por que outros estão aderindo tanto? Os estados mais fortes da federação procuram reduzir custos, né? E é lógico que a terceirização reduz custos da empresa tomadora final. Eu acho que o Nordeste vem em segundo lugar porque hoje em dia há um deslocamento do investimento e sobretudo nas montadoras de automóvel estão indo para a Bahia, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, né? Maiores incentivos. E é lá que você tem um processo, nesse setor de metalurgia, você tem um processo muito intenso de tomada de mão de obra terceirizada. Tenho a impressão que seja esse o reflexo dos dados que você está passando. Bem, eu estou conversando com o Dr. José Carlos Cataldi, ele é advogado e jornalista, e recebemos também aqui no programa a professora Ângela Lima, que é consultora em recursos humanos para executivos. A senhora lida no dia a dia muito com o ser humano, né? Sim. Tanto com entendendo o lado do empregado, como também do empregador. Na sua opinião, esse projeto vai causar um impacto mais negativo do que positivo? Para executivos, não. Como eu falei na minha resposta anterior, a mão de obra qualificada, inicialmente ela não vai sofrer tanto impacto, porque ela é estratégica para a empresa. Então, a empresa vai querer ter essa mão de obra com ela. Né? A mão de obra não qualificada, os setores de produção, os metalúrgicos, de chão de fábrica, esses sim vão sofrer inicialmente esse maior impacto. Mas o executivo ele vai continuar sendo peça-chave para a empresa. Então, ela vai continuar brigando para tê-lo do seu lado. É o talento, né? O profissional diferenciado, é aquele que toda empresa quer. Então, esse não vai sofrer esses impactos, não imediatamente. Aí, para se profissionalizar, tem que haver um investimento. O governo tem que prover também incentivos. E muitas vezes, o empregado ele não tem como sequer investir no seu crescimento. E aí ele fica em desvantagem, ele sai perdendo também. Você tem situações, né? Você tem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que deveria ser usado com esse objetivo, né? No entanto, há um certo desvio de finalidade nessas verbas e você vê muita gente aí aplicando golpe em cima de salário-desemprego, né? Quando deveria aí, nesse aspecto, há uma mudança que vai ser importante, né? Porque vai acabar com essa fraude. O sujeito fica desempregado, passa 6 meses sem assinar a carteira, mas trabalhando e desviando esses recursos que poderiam estar sendo aplicados exatamente nessa formação. Quando a empresa aplica o layoff, ela tem por obrigação ministrar cursos, fazer um empregado nesse período que está afastado da linha de frente de montagem ou de execução de alguma coisa, ele deve cursar, deve se aprimorar e no entanto, não se vê acontecer, com raríssimas e justas exceções, que essa situação se dê. Investir no capital humano. E o profissional também tem que entender que a preocupação dele em se qualificar é dele. Né? Ele é o principal beneficiado por essa qualificação. Hoje nós temos na internet formas de qualificação gratuita, 24 horas por dia. Quer dizer que aquele profissional que realmente quiser assumir novas posições, ser diferenciado no mercado, ele vai assumir o risco, ele vai se qualificar. O mercado ficou mais competitivo. Ficou, e a educação também, de uma forma geral, ela ficou mais barata. Uhum. Na minha época, fazer uma faculdade, a gente comia um mês, outro mês pagava a faculdade. Não dava o almoço para comer a janta. Era bem assim. Hoje não, hoje o acesso à educação está mais fácil. Né? Só não aproveita quem não quer. Com tudo isso, pode ainda haver injustiça. Cataldi, você comentava outro dia comigo que trabalhou numa empresa e você era terceirizado. Terceirizado. E até hoje você não foi indenizado? O que houve? Eu trabalhava para uma empresa que foi indicada pela tomadora do serviço e era uma firma individual. A pessoa morreu. Aí a empresa pegou e fez um distrato retroativo à morte da terceirizada e me contratou ato contínuo por uma outra. Então houve, além de tudo, uma fraude, né? A empresa, lógico, foi condenada, eu estou executando, mas tem essa dificuldade do fator da subsidiariedade, da solidariedade, uma hora pega dali, outra hora pega de cá, é difícil, é complicado.
Então, eu acho que o Brasil não está preparado para esse tipo de situação, né? Vamos respeitar o vínculo, pelo menos na atividade fim da empresa, deve haver realmente a utilização da mão de obra direta com o empregador, vínculo empregatício. Doutor Cataldi, mas esse assunto ainda é muito polêmico. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e na sequência nós voltaremos discutindo um pouco mais sobre a lei, sobre o projeto de lei de terceirização. Voltamos já. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério.